Você acha que seu rosto ele é um pouco mais largo que o normal? Assista o vídeo que hoje a gente vai falar sobre hipertrofia do masseter. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Yasuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hipertrofia do masseter. Você conhece? Então, algumas pessoas têm o rosto um pouco mais quadradinho, né? E tem uma projeção aqui do ângulo da mandíbula. O masseter é um músculo que fica aqui, ó, no ângulo da mandíbula, que a gente faz a mastigação. Tem outros músculos também da mastigação, que é o temporal, tem os pterigoideus e tem o masseter, que fica aqui ligado na mandíbula, aqui no fundo, na região do ângulo. E alguns pacientes assim têm queixa, né, estética, pode ser também funcional por causa da disfunção temporomandibular, que a gente já comentou em outros vídeos, vamos comentar um pouquinho mais hoje também. Então, e esses pacientes eles têm um aumento, né, dessa projeção do masseter. E o rosto às vezes fica mais largo, mais quadrado, e isso assim esteticamente incomoda, né, muitas mulheres principalmente. E qual que é a causa dessa hipertrofia, né? Pode estar associado também à disfunção temporomandibular, né, como eu falei, que às vezes é o apertamento ou o bruxismo, né? Tem paciente que pode ter dor muscular, né? Ou às vezes no temporal ou no masseter, né? Porque às vezes fica forçando ali com frequência, e pode também levar às vezes a disfunção a ser hipertrofiado. Pode ter outras causas também, né? Assim, talvez não muito esclarecidas, né? Pode ter. Então, mas a disfunção é uma delas, né? Igual a gente faz exercício, faz bastante exercício. Para quê? Para o músculo hipertrofiar, para o braço ficar maior, né? Eu, no caso, não preciso, já sou forte, já, por natureza. Né? Mas igual assim, o músculo da mordida é a mesma coisa. Se a pessoa faz bastante, se ela força bastante, o que acontece? O músculo pode ter essa hipertrofia, pode aumentar um pouco o volume dele. E esteticamente não fica legal. Quais são assim os primeiros tratamentos que a gente pode pensar, assim, tratamentos conservadores? Usar a placa no paciente que tenha DTM, a disfunção temporomandibular. A gente indica alguns relaxantes musculares também para usar, né? A placa para que vai servir? Para o paciente não forçar toda a mordida. Aí vai ter um alívio na articulação. Essa plaquinha que eu já mostrei em outros vídeos também. Ele não vai conseguir imbricar todo o dente e não vai conseguir exercer a ação muscular por completo ali até o final, né? O encaixe até o final. Então ele vai fazer o encaixe com a boca um pouquinho aberta ainda por causa do dispositivo. Então vai ter um pouquinho do alívio muscular e articular também. Vai impedir que faça esse movimento por completo. Além disso, também as medicações que pode usar e outros que a gente já comentou sobre disfunção, né, para o controle da DTM, que a pessoa se policiar, ver se não está apertando no dia a dia. Questão também do sono, né, avaliar bem se está conseguindo dormir legal, porque às vezes a pessoa range durante o sono. Ver essa questão de ansiedade, que às vezes pode prejudicar isso, a pessoa apertar mais. Né? Assim, são outros fatores também que pode estar influenciando. Então a gente usa a placa, receita com relaxante muscular talvez. Tem a toxina botulínica também. O que é a toxina botulínica? Comercialmente a gente conhece mais o Botox, né? As pessoas conhecem mais o Botox. Que a gente faz o quê? A gente aplica no músculo, no temporal. Né? No temporal ou no masseter também, né? Ou no temporal ou aqui no masseter. A gente aplica a toxina botulínica no masseter e no temporal. Para quê? Qual que é a função da toxina botulínica? Ele vai impedir que o músculo faça o movimento, né? Ele vai deixar o músculo lá, ele não vai permitir que o músculo faça o movimento, né? Ele vai inibir isso do músculo. Então, você vai tentar forçar e ele não vai forçar, porque o músculo não vai fazer a contração. Então, ele vai deixar de trabalhar. Músculo deixando de trabalhar, o que vai acontecer? A maioria das vezes ele vai diminuir de volume.
E vai ficar mais fino o rosto depois por causa disso. Você não vai estar fazendo com frequência aquela força, aquele movimento. A toxina vai ajudar a inibir o movimento e, consequentemente, o músculo também ele vai diminuindo de volume. Igual outros músculos que você para de fazer exercício, ele também diminui um pouco de volume. Do masseter é igual. Às vezes, quando aplica toxina botulínica, o paciente também afina o rosto. Inclusive, a gente tem que avaliar bem, né? Porque às vezes pode aplicar toxina botulínica no rosto mais fino, aí ele ficar também, né, esteticamente mais evidente, às vezes algum sulco que fique aqui do lábio inferior. Então a gente nunca substitui, tá? A gente não pode substituir essa conversa pela consulta, tá? Então é importante vocês fazerem a consulta sempre, tá bom? E tem outras resoluções, né? Como que a gente pode resolver também? Ou faz conservadora sim, para os casos assim talvez até menos evidente, né? Paciente que se queixa menos. E tem também as cirurgias, né? Para a gente resolver essa hipertrofia. Mas tem alguns casos também que pode confundir, igual eu falei da consulta, né? Às vezes o paciente ele tem o quê? O rosto curto. Ele tem o rosto curto e precisa da cirurgia ortognática, né? Para conseguir a gente corrigir aqueles terços da face, deixar o rosto mais harmônico, também mais compridinho, porque às vezes a pessoa pode ter o rosto muito estreito, muito estreitado, aí não vai aparecer muito dente, né? Vai ficar mais evidente o rosto como se estivesse achatado, mais larguinho, né? E às vezes não é hipertrofia do masseter. Então a gente faz a consulta para conseguir confirmar isso. Então tem paciente que tem os terços normais da face, o comprimento harmônico, só que é mais largo o rosto por causa do masseter. Tá? Então aí a gente pode também indicar a cirurgia. A cirurgia a gente indica geralmente duas formas. Uma que a gente faz por fora, aqui embaixo, né, por fora da boca, aqui na pele mesmo. Faz o acesso direto ali na musculatura, remove parcialmente ele e faz o ponto direto aqui na pele. Ou faz por dentro da boca, que é o mais habitual. Na região do siso, lá no fundo, a gente faz o corte lá na mucosa, expõe o músculo, expõe também o osso do ângulo da mandíbula e geralmente a gente remove parcialmente o músculo ou remove o músculo parcialmente e também o ângulo da mandíbula, um fragmento do ângulo da mandíbula, para diminuir aquela projeção. E o que vai acontecer? A gente diminuindo parcialmente o músculo, vai diminuir. E diminuindo essa projeção do ângulo da mandíbula, né, essa projeção lateral, a gente consegue diminuir ela também com a cirurgia. Consequentemente, o rosto também vai afinar. Vai melhorar essa largura do rosto, ele vai ficar mais harmônico. Em relação ao pós-operatório, tem também que ter os seus cuidados, né? Tem que ter bastante cuidado com a alimentação, não pode comer qualquer coisa. Tem que ter cuidado com as medicações, tomar as medicações certas, fazer a compressa gelada no primeiro dia, talvez no segundo. Cuidado com o esforço físico, para não ter muito edema, que se você fizer um pouco de esforço, descuidar da alimentação pode fazer edema, ou até abrir ponto também, né? Abrir ponto, sangrar mais pela boca. O ideal é, feita a cirurgia, você ter aí umas 2 semanas aí para fazer um repouso adequado, talvez 3. Isso depende também de paciente para paciente, mas eu acho que vai essa média de 2 a 3 semanas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar para a gente aqui no nosso canal, envia mensagem para a gente, ou escreva na nossa página lá no Facebook. A gente vai tentar ajudar vocês, tá bom? Se tiver alguma coisa relacionada também, que acho que a gente não comentou, vamos ficar à disposição aí para discutir com vocês, tá? Um grande abraço!